Olá pessoal, então para a gente continuar aqui a aprender como debugar os nossos códigos JavaScript, eu tenho um código um pouco mais complexo, tá? Esse arquivo não fui eu que fiz, foi uma aluna, tá? Que estava experimentando algumas coisas novas que ela tinha aprendido no curso e aí ela teve alguma dificuldade, né? Teve algumas dúvidas, melhor dizendo, com relação a esse arquivo e me mandou o arquivo. Eu olhei e falei, olha, vou usar seu arquivo para dar uma aula aqui, para fazer um mini curso de como debugar os nossos códigos. Ela deu autorização, estou usando aqui nesses vídeos, tá? Obrigado, Raquel. Então tá lá, bom, vamos continuar aqui. Repara, temos um arquivo aqui, uma to-do list, certo? Não temos nenhum erro de JavaScript, olha só. Vou dar um F5 aqui, não tenho nenhum erro de JavaScript, tá? E como é que funciona? Basicamente, você já deve ter se ligado que, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, tarefa 01, vou clicar em adicionar, e essa tarefa, né, ela é acrescentada aqui, né, nessa minha lista, tá? Basicamente é isso. E uma coisa muito interessante que foi feito neste exercício, né, nessa experimentação, é que quando eu dou um F5 aqui, eu não perco esta minha tarefa, tá? Esta minha tarefa, ela fica armazenada no browser. E como que funciona isso? Essa tarefa, ela é armazenada no local storage, tá? Ou seja, se eu até fazer o seguinte, ó, Ctrl C aqui, vou copiar essa URL, vou fechar o browser, tá? Posso até clicar aqui, olha só. E repara, deixa eu fechar. E repara, a minha tarefa continua ali, tá? Por quê? Porque ela é salva no browser, mesmo que eu feche o browser, tá? E isso funciona por conta do local storage. Se eu clicar aqui em inspecionar, eu vou abrir aqui nessa aba, na última aba que está mostrando aqui para mim, que é Application, tá? Se não estiver mostrando para você, ó, por exemplo, se tiver assim, você pode vir aqui, clicar nessas duas setinhas para a direita, né? E aí eu vejo as abas que estão escondidas, tá? É a aba Application que eu quero agora, repara. E aí eu tenho, olha só, dentro do meu local storage, ó, eu tenho local storage, session storage e tenho os cookies, tá? Os cookies também é uma maneira de persistir dados no browser, tá? Mas é uma tecnologia um pouco mais antiga, tá? E local storage é um pouco mais novo, é um pouco mais fácil de escrever códigos para trabalhar com local storage do que com cookies, tá bom? E temos também a session storage. Qual que é a diferença local storage e session storage? É que session storage, assim que eu fecho o browser, a minha sessão é limpa. Local storage não. Assim que eu posso fechar o browser, abrir de novo, os dados eles vão continuar lá, né, até que o usuário clique para limpar, né, os dados, né, quando você dá, por exemplo, Ctrl Shift D, certo? Ctrl Shift D não, desculpa. Deixa eu fechar aqui, vim aqui em alguma opção para limpar. Limpar dados de navegação é Ctrl Shift Del, não D, tá bom? Mas enfim, se o usuário pedir para limpar, aí não tem jeito, aí ele vai limpar mesmo. Senão, ele vai ficar guardado ali no seu local storage, né, no local storage do cliente, tá? Então, voltando aqui, ó, Application, temos aqui local storage. E o que eu tenho dentro de local storage, né? Vou abrir aqui o local storage, eu tenho file, né? File por quê? Porque eu estou no local, né? Se eu tivesse na internet, por exemplo, aqui eu viria o meu domínio, né? O domínio, por exemplo, serfrontend.com, alguma coisa assim, tá bom? Maravilha. Então, estando aqui no meu local storage deste meu arquivo, né, file : eu tenho aqui ó, uma chave arr itens e eu tenho aqui ó, um array de objetos. Aqui é uma string, mas o Chrome é bonzinho e me mostra uma visualização aqui dos dados que foram salvos, tá? Sempre que você for salvar em local storage, você vai salvar como string, né? Mas o Chrome consegue entender que é uma string que representa um array de objetos e te mostra aqui ó, no índice 0 eu tenho um objeto tal, no índice 1 tenho outro objeto. Se eu clicar aqui em tarefa 02, clicar em adicionar, ele me mostrou aqui tarefa 02 e está me mostrando aqui também ó, que eu tenho mais uma tarefa adicionada no meu local storage, tá? Isso significa que se eu atualizar o browser, eu continuo carregando ali, né, os dados. Por quê? Porque foi programado dessa forma, né? Maravilha? Só que nem tudo são flores nesse arquivo, tá? Nem tudo está funcionando. Por exemplo, quando eu clico aqui em exemplo, ou melhor, vou marcar aqui em Done. Se eu clico aqui, eu deveria estar
marcando como dono. Se eu clicasse aqui em editar, eu deveria estar editando. Se eu clicasse em excluir, eu deveria estar excluindo, mas não está acontecendo isso, né? E se eu abrir aqui o console, repara, ó, carreguei no botão check, cliquei no icon undefined. Existem alguns probleminhas aqui que a gente precisa corrigir, tá? E aí temos várias formas de inspecionar esse. Eu poderia vir aqui no meu JavaScript, olha só. Deixa eu fazer o seguinte, inspect JS, abrir o meu JavaScript e está aqui. Eu poderia colocar um debugger aqui, né? Colocar um debugger nas coisas e vendo o que acontece nesse meu código JavaScript, mas eu tenho uma outra opção que eu não mostrei para vocês, tá? Aqui em Sources, eu tenho aqui, olha só, eu tenho Event Listener Breakpoints, tá? Vou abrir este cara, ele vai me mostrar uma lista digamos assim, de eventos, né, disponíveis, ó, animação, canvas, clipboard e tudo mais, tá? Vou fazer o seguinte, vamos primeiro inspecionar a função de adicionar pra gente, só pra gente ver como é que funciona, tá? Então vou vir aqui, ó, em Control, ok? Abrir a opção Control e eu tenho aqui um Submit, tá? Vou clicar em Submit, ou seja, sempre que essa minha ação aqui, Submit, for executada, digamos assim, o meu breakpoint vai ser parado ali, né? O meu código JavaScript vai ser interrompido. Então, eu vou clicar aqui, tarefa 03, e vou adicionar. Olha só, parou, tá? Por quê? Porque ali naquele meu breakpoint eu pedi para sempre parar quando houvesse o evento de submit, e foi o que aconteceu. Então tá aqui, ó, no evento de submit, o que está acontecendo? Prevent default, que vai fazer com que esse formulário não seja enviado para o servidor, F10 aqui, F10 mais uma vez. Quem que é name item? Tarefa 3, tá aqui, né? Então eu posso tanto passar o mouse aqui, como eu posso ver aqui em local, ó, tarefa 3. Object new. O que faz esse object new, pessoal? Ele vai acrescentar, aliás, ele vai acrescentar, né, eu vou apertar F11 para entrar nessa função, é mais fácil. Então tá aqui, ó, object new. O que é name item? É uma string tarefa 3. Então está sendo criado um novo objeto, contendo aqui o nome, contendo aqui algumas informações a mais, e no final das contas, a rritens.push, tá? É isso que está acontecendo. Repara, eu não preciso ir até o final para voltar lá para aquela outra função. Eu posso clicar nessa opção aqui, ó, Shift F11, ou seja, deixa eu aumentar o zoom, Shift F11, ó, ele vai sair dessa função e voltar para a função que ele estava antes. Esse aqui é o F11, né? É o que faz entrar na função. Já esse não, ele vai sair. Então eu vou apertar Shift F11 e olha só, saí da função. Eu estava nessa função, saí, continuo aqui para a próxima linha. Então Save Items, o que vai fazer Save Items? Vamos lá, F11, Save Items vai simplesmente, né, pegar o local storage e setar o novo valor ali a partir do item, tá? Do items, que são ali os meus objetos todos, tá bom? Maravilha. Voltando, aqui eu posso apertar F10, não vai fazer diferença nenhuma, então ó, vou clicar em F10, esse cara aqui, ó, mais uma vez, né? Agora sim, ó, então Save Item já foi. Depois, Render Items, passando quem? Passando a minha array, olha só, tá? Array Itens ali, eu tenho uma array que tem 3 objetos lá dentro, tá? Então, Render Items, F10, ou se quiser ver a função F11, e tá ali, vai receber uma array e vai fazer a renderização. Shift F11, sair, tá? E aqui, input value, valor 0, ele vai zerar ali o meu input, ó, F10, foi isso que aconteceu, e aí vai dar o foco no meu input, F10, isso, mais um F10 aqui, pronto. Input ele não funcionou focos, mas por conta que eu estava inspecionando, tá? Normalmente iria funcionar, tá bom? Maravilha, então esta função aqui, esse evento de submit, a gente já viu, a gente já entendeu o que está acontecendo, né? No final das contas, ele está dando um push nessa minha array ARR items e está salvando no local storage, tá? Então vou desabilitar o meu submit, a gente já entendeu. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em mouse e clique desse jeito, tá? E vamos lá, deixa eu clicar agora, eu vou clicar em cima do nome da tarefa. Cliquei e o que está acontecendo? Vamos lá.
Deixa eu aumentar um pouquinho para cá, trazer um pouquinho para cá, e é isso aí. Então, olha só, F10, quem que é element target? É o próprio elemento que foi clicado ali, né? No caso, eu cliquei naquela caixinha ali, ó, parágrafo que tem a classe task name, tá? E aqui eu vou fazer uma pergunta. Este cara, né, o class name, ele é igual a FA trash out? Não, não é igual. Então ele não vai entrar nesse if. Vou dar mais um F10. Novamente aqui, vou fazer mais uma pergunta, né? Task name é igual a isso aqui? FA edit? Não, não é igual. F10 e tá aqui. Agora ele vai fazer uma pergunta, ele vai verificar a classe, né? A classe desse elemento é igual a button check? Não, não é igual. A gente está vendo que não é igual. Então eu vou dar F10. F10. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu deveria chamar a função saveItems de novo? Eu acho que não, né? Então, saveItems e renderItems, em que momento que eu vou chamar, pessoal? Apenas quando eu clicar para marcar como done, quando editar, ou quando der um delete, né? Se não é nenhum desses casos aqui, eu não vou chamar o saveItems e nem o renderItems, né? Apesar de que não vai fazer diferença nenhuma, mas eu não precisaria, né? Para que eu vou chamar? Porque eu não teve nenhuma alteração na minha ARR items, né? Não teve nenhuma alteração. Então, eu não precisaria. Mas se eu der um F10 aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma, né? Vou sair desse cara, dar um F8, não vai fazer diferença nenhuma. Não teve alteração aqui na minha página, tá certo? Agora, eu vou clicar em editar. Vamos lá. Editar, novamente. Clicou ali, elemento target, agora te dá um F10. Elemento target é aquele elemento, ó, FA, é o FAS.FAEdit, né? Então vamos lá. F10, F10, olha só, entrou aqui nesse if, certo? Eu entrei nesse if. E aí, o que acontece? Aumentar um pouquinho para cá, deixa eu ver se eu consigo, assim, é isso aí. Eu tenho uma constante chamada editor window, que é este elemento, ponto parent element, ponto carry selector edit container. Vamos ver se esse cara vai retornar alguma coisa, olha só. Editor window, vou pegar esta variável e colar aqui no Chrome, no console. Bom, editor window, esta variável existe, né? Ela é uma div, tem um input lá dentro, tem um botão lá dentro e por aí vai. Voltando aqui para o meu source, aqui ele está fazendo uma pergunta. Se não tiver editor window, sai fora. Oh, legal, bacana. Vai cair no else porque editor window existe. Editor window.style.display.flex. Por que será? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou pegar este código daqui e colar aqui. Repara, ele até mostrou ali, né? Ó, mostrou ali para mim, certo? Então, tá funcionando. Vamos lá. Source F10. E aí ele vai continuar, né? Ele vai continuar fazendo tudo o que ele precisa fazer. Olha só, vai verificar de novo se é botão, né? Aí vai salvar e vai mandar renderizar de novo, ok? F10. Maravilha. Só que repara, olha onde que está o problema, pessoal. Por que ele escondeu, né? Você viu que ele até mostrou aqui a minha caixinha para editar, mas logo depois escondeu. Por que está acontecendo isso, pessoal? Justamente porque ele está mandando renderizar os itens de novo. Ó. Ele não precisaria mandar renderizar, né? Ou seja, se for o botão para editar, eu quero mostrar aquela caixinha, ó, de novo. Ó, vou clicar em editar, vou dar F10 aqui, F10. Se cair nesse cara aqui, ó, editor aqui, ó, eu quero sair dessa função. Eu não quero continuar, não precisa verificar se é botão e principalmente não precisa mandar renderizar de novo. Repara, porque aqui que está o problema, ó. Se eu der um F10, ele vai salvar, vou dar um F10 de novo. Se eu der mais um F10, ele vai apagar a janelinha aqui para mim, né? Então ele não vai mostrar porque eu estou mandando renderizar tudo de novo. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa é, vamos lá. Aqui no meu, cadê? Aonde ele verifica se é, aqui ó, não, mais para cima. Aqui ó, se é edit, ele verifica tudo e no final eu já vou dar um return. Eu não quero continuar essa função, tá? Vamos lá. Salvar. Ok. Eu vou clicar em editar, vou dar um F8 e tá lá. Bom, já melhorou um pouquinho, certo?
vou clicar em alguma coisa aqui, ele vai disparar novamente. O que que tem que acontecer aqui, pessoal? Eu preciso editar uma tarefa, certo? Eu preciso editar uma tarefa. Tomei um susto aqui, achei que não estava gravando, mas vamos lá. Então, o que está acontecendo? F10, elemento target é o meu input, maravilha. E aí ele vai fazer uma pergunta. Edit input, bacana. Edit input é igual a esse cara? Não, não é. Edit input é igual a edit? Também não é. Vai para frente. É igual ao botão? Não, não é. E aí o que, que vai acontecer? Novamente, né, pessoal? Ele vai salvar e vai renderizar. Então vai apagar tudo, olha só, apagou. Então tem alguma coisa estranha aqui, né? Ou seja, à primeira vista, essa função aqui não pode ser chamada aqui de dentro. Ela só pode ser chamada em alguns casos, né? Ela só pode ser chamada em alguns casos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essas duas linhas por hora, tá bom? Depois a gente vê o que a gente faz com elas. Vamos lá, F8, vou dar um F5 aqui, vou clicar aqui, F8. Opa, aqui não mostrou. Aqui agora sim, cliquei, F8. Deixa eu tirar o clique agora, só para a gente testar. Então tá aqui. Vou clicar, vou digitar aqui, maravilha. Quero editar. Editado. O que que tem que acontecer agora, pessoal? Quando eu clicar em Edit, é que eu quero fazer a ação de salvar, né? Então vamos lá, vou deixar clique de novo aqui, ó, habilitei o clique novamente e vou clicar em Edit. Agora sim. F10, então ó, elemento target é o meu botão, tá? E aí qual que é a classe? Edit button. Então vamos lá, F10, eu tenho alguma regra aqui para ser edit button? Não, não tenho. Então não vai fazer nada. Ou seja, eu preciso fazer mais um if aqui, né? Olha só. Fazer mais um if aqui, ó. If element target ponto class name ponto for igual a, como é que chama lá? A edit button. Vou até copiar e colar, ó. Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Se for isso aqui, ó, console.log salvar o novo, ou melhor, a nova tarefa. Qual que vai ser o nome da tarefa? É o nome que foi editado, certo? Como é que eu acesso esse input aqui? Vamos ver, ó. Eu tenho um botão, edit input. Só que repara, eu tenho vários edit input, então eu não posso pegar qualquer edit input. Eu preciso pegar o edit input a partir do elemento que foi clicado, né? Então, se eu cliquei neste botão daqui, eu preciso acessar o Py, que é o edit container, e depois pegar o input que está dentro desse cara daqui, e não qualquer edit input, né? Porque eu tenho vários, ó. Se eu abrir aqui, olha só, se eu abrir aqui, ó, eu tenho outro edit container que tem outro edit input ali, tá? Edit input, edit button, por aí vai. Então aqui eu preciso pegar o Py. Então vamos lá, const Py element, sei lá, parent element. Vou chamar de edit container, tá? Edit container. Edit container vai receber o element target ponto parent element ponto carry selector, e aqui eu vou pegar pela classe edit input, ok? E aqui vou colocar let mesmo, new value, new task name, melhor, new task name vai receber o edit container ponto value, desse jeito, tá? E agora você precisaria fazer alguma lógica para salvar. Eu posso até fazer assim, ó, Ctrl X, salvar a nova tarefa, new task name, certo? Salvei este cara e basicamente é isso. Então vamos lá. Deixa eu voltando aqui, cadê? Source, vou tirar o clique, vou dar um F5 e é isso aí. Se eu clicar em editar,
editado. Se eu clicar em Edit, deixa eu abrir aqui console, Edit, salvar a nova tarefa, tarefa 1 editado, tá? E aí você vai ter a lógica por trás disso, né? Eu não vou focar muito na lógica aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Esse exercício aqui, no meu curso de JavaScript, eu peguei e fiz exatamente este mesmo exercício do zero, tá? Pegamos do zero e fizemos ele, ok? Maravilha, então já temos aqui uma primeira parte. Agora a parte de excluir. Deixa eu só fazer o seguinte, quando eu fechar este cara, eu vou chamar essas duas funções aqui, ó. Lembrando que não vai salvar o editado, tá? Só vou chamar essa função para poder esconder aquela janelinha, certo? Aqui deu um erro, não. Aqui, editado, edit, editar, ok. Então, ó, tarefa 1 edit, ele só escondeu ali, mas não salvou de fato. E agora eu vou clicar no excluir, só que antes eu vou vir aqui em source, clique novamente, clicar no excluir. Maravilha, F10. Qual que é o class name? FA trash out, é justamente esse aqui. Então ele tem que entrar dentro desse if, né? F10, ok, maravilha. Aqui, pessoal, temos um pequenino problema, olha só. Const index, item index, né? Vai receber, deixa eu dar um F10 para a gente ver o que vai acontecer. Item index é 0. Pô, eu cliquei no 0 ali, certo? Cliquei na primeira tarefa. Então, ok, o index aqui ficou como 0 e aí ele vai verificar. 0 é menor do que menos 1, significa que existe, né? E aí, então, ele vai fazer alguma coisa, ele vai esconder aqui o primeiro, certo? Só que, repara, ele vai esconder usando o método splice, ó, ele vai pegar o índice 0 removendo um elemento, tá? Se eu fizer aqui F10, F10 mais uma vez, deixa eu colocar um debugger em algum lugar aqui para a gente poder testar. Olha só, se eu der um F5, aqui, deixa eu clicar em trash, ele vai parar no meu debugger, deixa eu dar um F... Na verdade ele parou aqui em cima, ele vai fazer essa história aqui, ó. Se eu clicar, passar o mouse ARR items, eu tenho 3 tarefas, F8, aqui na verdade, como ele retornou, né, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para mostrar no console, depois que ele fizer isso, cadê? Aqui, ó, o problema tá aqui, ó. Aqui ele tá retornando, né, ele tá retornando isso aqui, né, ARR items, então. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma let aqui, ARR teste, vai receber isso aqui, e embaixo eu vou colocar um debugger mesmo, tá? E vou retornar, vou fazer a mesma coisa, só que eu tô inspecionando o primeiro, tá? Então, return ARR test, desse jeito, ok? Vamos lá. F5 aqui, vou pedir para excluir a primeira, ok, vou dar um F8 aqui, maravilha, parou no meu debugger. O que é ARR test, pessoal? ARR teste, olha só, é o meu elemento tarefa 1, certo? Maravilha, foi o que eu cliquei ali, ok? Maravilha, então ele vai retornar isso aqui, só que, como ele está retornando, ele não está fazendo absolutamente nada, né? Eu cliquei no lixeirinho ali, ele fez alguma coisa, achou o index e tal, não está fazendo nada. E o detalhe é que isso daqui é o elemento clicado. Eu não estou excluindo da minha array aqui, ó. Se eu vier aqui no escopo, eu tenho o escopo de bloco, a ARR test, né? Eu tenho também de bloco o item index, tenho o local e tenho aqui, ó, o script ARR items. Agora, repara, ele até tá excluindo, por quê? Porque o ARR items splice, ele é, digamos assim, ele é destrutivo, né? Então ele vai alterar o ARR items e vai retornar o objeto, no caso aqui, o objeto excluído, tá? Então o método splice sempre vai retornar o excluído, tá? Então ele está removendo de fato. Então o que eu vou fazer? Já que ele está removendo de fato, eu vou pegar esses dois aqui, ó. E aonde eu chamei aqui este cara, antes de dar o return,
Eu vou pedir para salvar no local storage, não tem problema, deixa assim. Opa, aqui, deixa assim. Eu vou pedir para salvar no local storage e para renderizar os itens atualizados, tá? Estou retornando aqui, mas na verdade nem precisava. Vou tirar o debugger, salvar, testar, vou clicar em deletar. Vou clicar em deletar e vamos lá. Deixa eu dar um F8 primeiro. Ok, excluiu, certo? Ok, aparentemente está certo. Só que eu vou remover a tarefa 3 agora, pessoal. Repara, estou removendo a tarefa 3. Vou clicar, vou dar um F8 e olha qual que ele removeu. Ele removeu a tarefa 2. Deixa eu colocar mais algumas aqui, ó. Tarefa 4, tarefa 5, tarefa 6, tarefa 7, certo? 3, 4, 5, 6, 7. Vou excluir a 5. Olha só, removeu a 3. A 5 continua aqui, ó. 4. Ele vai excluir. Não vai fazer nada, né? Ok. 4, 5, 6, 7. Ou seja, repara que ele está excluindo sempre a primeira, tá? Vou pedir para excluir a última, a 7. Olha o que aconteceu com a 4. Foi embora. Se eu der um F5, foi embora mesmo. Foi salvo lá no local storage. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Repare isso aqui, ó. Eu estou retornando sempre true. Olha assim, eu estou retornando item.id igual item.id. Isso aqui sempre vai ser igual. Isso significa que ele está retornando sempre true. E se ele está retornando sempre true, esse item index sempre vai ser 0. Não importa o elemento clicado, ele sempre vai ser 0. Então eu preciso de alguma forma fazer com que este item index seja o item do elemento clicado, tá? O item do elemento clicado. Se eu cliquei no último, o item index tem que ser o último, tá bom? E não sempre o primeiro. Então o erro está exatamente nesse ponto do código, tá? Então precisaria de alguma forma descobrir o índice do elemento clicado e também, da mesma forma, fazer de alguma maneira com que quando eu clicar naquele botão de Edit, eu faça a edição e atualize nesta minha array a RR Items e peça para salvar no local storage, tá bom? Então, descobrimos onde está o problema. Agora, é só corrigir usando aí os conhecimentos de JavaScript que a gente tem, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!